Bom dia, estamos em mais uma manhã aqui do nosso Maio Amarelo de São José dos Campos. Hoje temos a ilustre presença dos policiais rodoviários federais que falarão um pouquinho sobre respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Estamos com a presença do senhor Edson Molinari, policial rodoviário federal. Bom dia, retomamos agora com a nossa palestra do Maio Amarelo de São José dos Campos. Pedimos desculpas, tivemos um pequeno problema, mas agora já foi tudo resolvido. Estamos hoje aqui com a Polícia Rodoviária Federal, que falará um pouquinho sobre respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Estamos com a presença do senhor Edson Molinari, policial rodoviário federal desde 1994. Ele é tutor EAD de cursos da segurança de mobilidade, trânsito, e também ele é gestor da educação para o trânsito no estado de São Paulo. Temos também a presença do senhor Cláudio Carvalho, policial rodoviário desde 2005, também trabalha na educação para o trânsito desde 2011. Eles falarão um pouquinho para a gente do trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Bom dia. Obrigado à Secretaria de Mobilidade, a CEL também. Foi graças a 2008 que nós precisamos cidade. Nós vamos começar a história da polícia. Sempre falando sobre isso, porque nós somos um profissional que trabalha no posto do Estado. Vocês trabalham na polícia, a todo tipo de ocorrência que tem a o primeiro que chega na frente, o primeiro que chega na ocorrência. Então, nossos policiais são policiais que estão sempre preparados para todo tipo de ocorrência. Mas, com o tempo, a evolução do trânsito,
Bom dia, pedimos desculpas, tivemos um pequeno problema técnico aqui, então daremos início à nossa palestra com a Polícia Rodoviária Federal, com o policial rodoviário Edson Molinari e Cláudio Carvalho. Bom dia, peço desculpas pelo nosso pequeno problema, mas vamos lá. Bom dia, Carol. Bom dia, amigos de São José dos Campos, né? Mais uma vez aqui a Polícia Rodoviária Federal colaborando, participando do Maio Amarelo. Agradecer o convite mais uma vez, né? A importância da nossa reflexão e da participação da Polícia Rodoviária Federal, né, junto à sociedade nessa reflexão e nessa mudança de atitude com relação ao Maio Amarelo. Bom, sou o policial rodoviário federal Molinari, trabalho na Polícia Rodoviária Federal desde 94. Né? Gosto muito da educação para o trânsito, acho importante, e gosto muito de começar falando sobre a Polícia Rodoviária Federal. Né? Foi criada em 1928. O primeiro nome da polícia era a Polícia das Estradas, foi criado para dar aquele primeiro atendimento, né, nas rodovias federais do nosso país. Nas rodovias de uma maneira geral, e depois com a especialização foi criada as polícias rodoviárias estaduais, e aí houve as rodovias federais ficaram com a Polícia Rodoviária Federal. E a Polícia Rodoviária Federal foi criada para quê? Para dar o primeiro atendimento em todo tipo de ocorrência na rodovia, né, seja acidente, seja crime, seja um animal, né, solto pela rodovia. Então, desde os primórdios da polícia, o policial rodoviário federal é um profissional que trabalha num posto avançado, dando esse suporte, né, às pessoas que estão viajando, que estão transitando pela rodovia. Mas com a evolução dos meios de transporte, com a evolução das rodovias, né, foi aumentando o número de acidentes, o número de conflitos no trânsito, como a gente sempre fala, né? E aí houve a necessidade da Polícia Rodoviária Federal se preocupar não só com o atendimento, mas também com a prevenção. Então, no primeiro momento, a primeira prevenção, né, a primeira medida para reduzir os acidentes, né, de trânsito foi o quê? A criação das leis, né? As leis que ordenavam o trânsito para que houvesse essa redução de acidentes, né? Que houvesse menos conflitos. Né? Cada pessoa, né? A mão que vai, a mão que vem, as contramãos, né? As velocidades reduzidas ou controladas para que não colocasse em risco os pedestres. E no segundo momento, né, surge aí a educação para o trânsito, né? Que é exatamente para trazer para os senhores essa questão da atitude. E quando a gente fala em educação para o trânsito, quando a gente fala em redução de acidentes, a gente não pode deixar de falar sobre cidadania, né? Que o Maio Amarelo é o grande instrumento, né, de cidadania, né, que trouxe aí, né, a partir de 2011, junto com a década de redução de acidentes de trânsito, né, denominada pela ONU, falar sobre cidadania. Ah, Molinari, mas você vai falar sobre cidadania, né? É um assunto, né, que tem a ver com o trânsito, né? Cidadania tem a ver com tudo na nossa sociedade, e o trânsito principalmente. Quando nós falamos sobre cidadania, nós estamos falando sobre o quê? Sobre direitos e deveres. Quando a gente fala em direitos, né, dos nossos cidadãos, exercer os direitos, né, todo mundo hoje se preocupa muito com os seus direitos. Qual que é o direito do cidadão na rodovia? O direito à segurança. Ir e vir com segurança, né? Chegar aonde tem que chegar e voltar. E quem que tem que garantir essa segurança dos cidadãos na rodovia? A Polícia Rodoviária Federal. Né? Nós somos os grandes responsáveis nas rodovias federais em garantir a segurança. Então, a Polícia Rodoviária Federal tem como missão garantir os direitos dos cidadãos. Porém, para garantir esses direitos, nós temos que fazer com que todos, né, cidadãos, exerçam sua cidadania, não só exercendo seus direitos, mas também cumprindo seus deveres. A importância dessa reflexão, onde nós temos que pensar, como cidadão, quais são os meus deveres, né? Usar o cinto de segurança, respeitar o limite de velocidade, se for dirigir não beber, todas as leis, né, que regram, né, o trânsito para quê? Para que exista uma convivência pacífica e para que todos tenham segurança. E aí, gente, quem não cumpre os seus deveres, como é que a Polícia Rodoviária Federal faz para que os outros tenham seus direitos, né, garantidos, né, aplicando as leis? Quando nós falamos em aplicar as leis, né, seja através da fiscalização por radar, seja a fiscalização pelo bafômetro, nós estamos falando sobre a importância de fazer as pessoas cumprir a lei para tirar, né, quem não está cumprindo os seus deveres, para garantir o direito dos outros a chegar, né, no seu destino, a ter viagens mais seguras e tudo mais. Ou seja, a Polícia Rodoviária Federal trabalha nesse foco principalmente, né, tirar as pessoas que estão no trânsito, colocando em risco as que estão cumprindo, para garantir o direito de todos que estão no trânsito. Pô, Molinari, legal. Então, onde tem Polícia Rodoviária Federal, eu tenho que cumprir a lei. E onde eu não tenho Polícia Rodoviária Federal, eu não tenho que cumprir a lei? E aí, por isso que nós temos que buscar a cidadania. E hoje, né, o Maio Amarelo traz exatamente
essa reflexão que é muito importante sobre respeito e responsabilidade. Olha só que interessante, nós vemos ali da Polícia Rodoviária Federal lá em 1928, que dava o primeiro atendimento no cidadão, e com a evolução do trânsito nós tivemos um número maior das ocorrências, e aí em vez da gente trabalhar só com o atendimento, a gente começou a pensar o quê? Na evitabilidade, em evitar esse acidente, evitar essas ocorrências. Quando nós chegamos nesse ponto, nós começamos a pensar na aplicação das leis, no exercício da cidadania, mas mais do que isso, nós vamos chegar hoje na educação para o trânsito, que é um foco do nosso trabalho hoje, né, que é o foco hoje da Secretaria de Mobilidade aqui de São José dos Campos, né, que nos deixa muito honrado pelo convite, porque se cada cidade, né, se cada instituição, né, pública tiver, né, dar sua contrapartida na preocupação da educação para o trânsito, é assim que nós começamos a construção de um trânsito mais seguro. Porque quando nós falamos em educação para o trânsito, nós falamos exatamente sobre atitude, né? E quando a gente fala em respeito e responsabilidade, que é um assunto extremamente... foi muito feliz o tema do Maio Amarelo esse ano, porque vai bater muito no que a Polícia Rodoviária Federal já vem pregando há algum tempo, já vem tendo essa preocupação em trazer para os senhores o resgate do respeito e da responsabilidade. Ah, Molinari, mas o respeito às leis, não somente o respeito às leis, quando a gente fala em respeito, as leis acabam sendo o foco secundário, né, desse trabalho de prevenção. E por que nós falamos isso? Nós falamos isso porque a educação para o trânsito, ela fala sobre atitudes sobre toda a rodovia. Quando nós falamos sobre a preparação do nosso motorista, e aí é uma coisa muito interessante, que assim, a Salete Romero, né, se estiver me ouvindo uma hora, né, eu gosto muito, que fala muito sobre trânsito, fala sobre o quê? O acesso à educação, né? Então, hoje a Polícia Rodoviária Federal, junto com a Secretaria de Mobilidade, junto com a sociedade de uma maneira geral, se preocupa na difusão, né, da educação para o trânsito. Por quê? Porque nós somos educados a estudar matemática, português, geografia, história, mas nós não somos educados para conviver no trânsito. E aí nós temos hoje esses números grandes, né, no trânsito, decorrentes exatamente desse comportamento que as pessoas não aprenderam a ter. Ou seja, nós somos sempre educados a respeitar as leis. Então, o que acontece? Por exemplo, vamos pegar um trecho como a Dutra, né? Se nós formos aqui no posto de São José dos Campos, ou no posto de Aparecida, ou qualquer posto nosso na rodovia, nós vamos ver que o melhor motorista do mundo é o brasileiro. Sabiam disso? Já pararam para refletir nisso? Em frente ao posto da polícia, todo mundo passa devagar, todo mundo usa o cinto, ninguém passa falando no celular, né? O pessoal que bebe não passa em frente ao posto da polícia, né? E nós temos números o quê? Números europeus, né, de acidente de trânsito em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, não existe acidente em frente ao posto, né? No máximo que vai acontecer ali em frente ao posto é um que passa mais devagar para olhar o policial e o outro vem e dá uma colisãozinha traseira ali, mas sem vítima, sem grandes danos. Por quê? Porque as pessoas respeitam muito as leis e acabam não respeitando o que é o bem maior que nós temos, que é a vida. Quando nós respeitamos as leis, a gente só cumpre elas, né, a gente só cumpre as leis em frente aonde a gente corre o risco de tomar uma multa, ou seja, em frente ao posto da polícia, em frente ao radar. E longe disso, nós não respeitamos as leis mais. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não tem o risco de ser multado. E a gente esquece que quando a gente não respeita as leis longe, né, do policial, a gente está colocando em risco o nosso bem maior, que é a vida. Então, quando a gente fala em respeito e responsabilidade do Maio Amarelo, nós buscamos exatamente resgatar e fazer as pessoas refletirem sobre a importância de pensar que o respeito não é só pelas leis, mas principalmente pela vida, né? E não só pela sua vida, mas pela vida da sua família. Porque quando você sai para trabalhar, quando você sai para viajar, alguém está te esperando, né? Não só da sua família, mas respeita a vida dos outros que estão no trânsito junto com você, que estão convivendo ali, e também fazem parte, também tem família, e também tem alguém esperando. Então, quando eu não respeito o limite de velocidade, eu não estou só me colocando em risco, eu estou colocando em risco todos que estão na rodovia. Pessoas que eu não conheço, pessoas que têm vida, pessoas que estão sendo esperadas por suas famílias e que também querem chegar. E que também têm o direito à segurança, que também têm o direito a exercer essa segurança no trânsito. Então, é importante a gente pensar sobre isso. Quando nós falamos em respeito, quando a gente fala em educação, nós trazemos muito para os senhores essa reflexão da atitude que cada um pode ter. E aí, Molinari, beleza, você falou isso, e o que a gente pode fazer diferente? No primeiro momento, é cobrar as autoridades mesmo, né? Cobrar que as leis de trânsito e que a educação para o trânsito, ela seja mais difundida, seja nas escolas, desde o ensino fundamental até o ensino superior, assim como
os senhores aqui em São José têm esse retorno da Secretaria de Mobilidade, que tem uma coordenação de educação para o trânsito, que tem essa preocupação em conscientizar as pessoas, ou seja, é o retorno social do que o senhor cidadão paga para que o bem público faça para os senhores, ou seja, não é só cobrar, né, não é só fazer cumprir os deveres de modo, né, a aplicabilidade da lei, mas também ao respeito às leis de modo de educação, né, no modo educacional, onde a atitude e o exercício, né, o cumprimento das leis não vai acontecer somente naquele ponto onde está o fiscal de trânsito, onde está o agente de mobilidade, onde está o radar, onde está a Polícia Rodoviária Federal. É importante a gente pensar nisso. Então, a gente pensar também, e quando a gente fala sobre isso, a gente fala em respeito às leis, olha que muito interessante quando a gente faz sempre um link sobre a responsabilidade. E quando nós falamos sobre responsabilidade, o que a gente fala sobre responsabilidade? Responsabilidade que cada cidadão tem em cumprir as leis? Sim, mas também cada cidadão tem em ser exemplo, né? Quando nós falamos lá dos nossos filhos, né? Muitos aqui com certeza têm filhos, e a gente fala aí hoje, né? O grande vilão do nosso trânsito, né? Que é o celular. Então a gente fala lá, usa o cinto de segurança, né? O que nós falamos do nosso filho? Usa o cinto, senão a polícia vai te prender. Usa o cinto, senão vai dar multa, né? Olha, usa o cinto, senão ó, o Molinari, né? Tem cara de mal, né? O gordinho lá vai te prender, vai fazer uma multa para você. E as crianças começam a crescer exatamente do modo que nós não queremos que elas cresçam, do modo exatamente que a gente não quer que elas pensem, que é sobre o respeito às leis. A gente quer que ela respeite a própria vida. Ou seja, através do uso de cinto de segurança, você não vai se machucar, filho. Porque o papai quer que você use o cinto de segurança para você não ser arremessado para fora do carro. Por mais chocante que isso possa acontecer, por mais chocante que isso possa parecer, falar isso para uma criança, ela vai refletir e vai saber que ela tem que usar o cinto de segurança durante todo o trajeto, não só em frente ao posto da polícia, não só porque a multa é 100, 200 ou 300 reais. E a responsabilidade de nós, como pais, como educadores que somos, porque o primeiro professor do nosso filho são os pais. Então, é educar, é começar a conscientizar a criança das ações corretas, das ações cidadãs que elas podem ter para que nós começamos a mudar o nosso trânsito. Ou seja, responsabilidade, respeito e responsabilidade sempre falando, né, trazendo para esse tema do Maio Amarelo. Então, Molinari, mas eu falo para meu filho usar o cinto, mas ele não usa, ele chora. Gente, é preferível ele chorar usando o cinto do que você chorar com o seu filho machucado. É a responsabilidade que a gente tem que ter antes que aconteça o acidente. Lembra que a gente falou lá, a Polícia Rodoviária Federal trabalhava muito tempo atendendo acidente. E chegou num ponto que a gente chegou, peraí, gente, a gente tem que fazer alguma coisa para que esse acidente deixe de acontecer. Então a gente trabalhar na evitabilidade, evitar o acidente. Então é refletir o que a gente pode fazer antes para que nós não ficamos arrependidos depois de alguma atitude que nós deixamos de fazer. Muitas dessas ações são importantes a gente estar refletindo. Então quando a gente fala do respeito e responsabilidade, hoje a gente fala muito sobre o celular, né? A gente fala muito do celular. Lembrar, quando a gente está no carro, a gente está com o filho lá atrás e você está lá, né? Aí, seu Paulo, né? Vai ter o churrasco lá da Secretaria de Mobilidade, né? A Raquel vai, a Carol vai, tal, tudo tranquilo, tal, vai toda a turma lá. Aí você chega perto de um posto da polícia, o que acontece? Abaixa o celular e fala assim, peraí, seu Paulo, só um minutinho aqui que vou passar perto aqui da Polícia Rodoviária. Abaixa o celular, passa perto do posto da polícia, põe o celular de novo, pode falar que já passou o posto da polícia. O seu filho está ali atrás. E o que ele vai ver? Opa, meu pai faz a coisa certa perto da polícia. Longe da polícia ele faz a coisa errada. O que a criança está aprendendo? Eu tenho que fazer a coisa certa perto do meu pai. Longe do meu pai eu também posso fazer a coisa errada. E quando ele cresce e ele vira motorista, eu tenho que passar a fazer a coisa certa perto da polícia. Longe da polícia eu posso fazer a coisa errada. Aí ele sofre um acidente, o que a gente faz? O que eu fiz de errado, meu Deus do céu, que meu filho fez isso? Meu filho não bebia para dirigir, agora ele bebe para dirigir, mas ele não bebia perto do Senhor, porque o Senhor ensinou isso para ele. Então, a reflexão da responsabilidade que temos como pais, como educadores, como primeiros educadores dos nossos filhos e como exemplo para a sociedade, é exatamente isso. Então, a importância de nós pensarmos respeito e responsabilidade, respeito não só a vida, né, não só as leis, mas principalmente a vida e a responsabilidade que temos no trânsito, né, na convivência social, na convivência com todos os nossos, né, com os nossos parceiros de trânsito, né? Sejam os conhecidos, os desconhecidos, os pedestres, os motoristas, os passageiros, mas principalmente a responsabilidade que temos de construir um trânsito mais seguro. Então é importante que temos que refletir, né, a responsabilidade que nós temos como exemplo que podemos ser. A Polícia Rodoviária Federal, e eu falo isso com muito orgulho,
de mostrar para os senhores uma Polícia Rodoviária Federal diferenciada, que está evoluindo com o tempo e que tem essa preocupação. Hoje, nós temos esse trabalho de educação para o trânsito na formação do nosso policial. Por que no nosso policial? Porque ele também é um cidadão, ele também vem da sociedade, ele também é uma pessoa que também não teve acesso à educação para o trânsito, no ensino fundamental, no ensino médio e nem no ensino superior. Então, temos nós a responsabilidade, quando ele se transformar em policial, em se preocupar com a educação para o trânsito e se preocupar o quê? Com a autonomia. Quando nós falamos respeito e responsabilidade, a gente fala sobre autonomia. Por quê? Quando os senhores estão, né, na direção do seu veículo, vocês são autônomos. Você vai poder fazer o que você quiser. Você pode frear, você pode acelerar, você pode não usar o cinto, né? Você pode ser punido, mas você também tem a responsabilidade de arcar com as consequências disso. Se você acelerar, você pode sofrer um acidente. Se você não usar o cinto, você pode se machucar. Se você beber, você pode matar alguém que você nem conhece e daí, claro, responder criminalmente por esse acidente. Mas você tem autonomia, você pode fazer o que você quiser. Então, quando a gente fala em educação para o trânsito, a gente fala principalmente da atitude, da consciência das pessoas em se prepararem, né? Em se preocuparem, né? Em evitar o acidente. Por quê? Uma coisa muito interessante quando a gente fala sobre isso, Molinari, e você falou muito bem sobre respeito, responsabilidade, né? Sobre autonomia, muito legal sobre tudo isso no Maio Amarelo, né? A gente tem essa reflexão. Por que a gente fala sobre isso? Primeiro, né, eu falo com a autoridade que eu estou, né, há 26 anos na rodovia, vejo isso muito acontecer, e aí eu falo para vocês uma coisa que a gente sempre fala nas nossas palestras, né? Que você pode enganar todo mundo, né? Você pode enganar o policial é o cara mais tranquilo para você enganar ali. Você pode enganar, né, o pai, a mãe, né? Tem gente que engana o marido, tem gente que engana a esposa, mas você tem um equipamento em casa que você não engana de jeito nenhum. Né? Muitos que já assistiram a minha palestra lembram desse equipamento. É um equipamento que não é eletrônico, é um equipamento muito antigo, né? E que todos têm em casa, né? E que você não consegue enganar. Qual que é? Ele se chama travesseiro. Então, você pode chegar lá no policial e falar assim, a gente chega lá no acidente, às vezes o cara está lá. E aí, amigão, você vê que ele nem freou para bater o carro, né? Ele bateu na traseira do outro carro lá e nem freou. Com certeza estava no celular, estava fazendo alguma coisa errada. E aí você chega e fala, ei, amigão, o que aconteceu? Ele, não sei, eu estava prestando atenção. Você não estava mexendo no celular? Não, eu não estava mexendo no celular, não. Ou então você chega lá, o cara está com o nariz todo machucado, que ele bateu no volante do carro, você fala para ele, você estava usando cinto? Ele, estava usando cinto, né? E você sabe que ele não estava usando cinto. Mas como você não estava na hora, você não pode, né, contradizer o que ele está dizendo. Você pode até colocar lá no BO. Mas na hora que ele botar a cabeça no travesseiro, com certeza ele vai pensar o quê? Puxa vida, se eu não tivesse mexido no celular, eu não tinha batido o carro. Se eu tivesse falado do meu filho usar o cinto de segurança, ele não tinha caído do banco. Então, respeito e responsabilidade traz exatamente a responsabilidade que você tem no trânsito de fazer tudo certo para que qualquer outro evento ou ocorrência que tenha no trânsito exatamente seja um acidente, seja uma coisa que você fez, que aconteceu sem querer, que você não tem a responsabilidade, que tudo que eu poderia ter feito para que não ocorresse, eu fiz. Então, infelizmente aconteceu, mas pelo menos a minha parte eu fiz. Porque o mais triste que tem, e como nós que estamos no trânsito aí há algum tempo, é você chegar lá, né, infelizmente, gente, e é uma coisa que acontece, é você chegar lá, o carro batido, as pessoas machucadas, e muitas das vezes o próprio motorista está ali sentado no meio-fio, com a cabeça baixa, né? E você vê que naquele momento ele está se arrependendo de tudo que ele fez ou que ele poderia ter feito para que não ocorresse aquele acidente, para que não acontecesse aquele dano às pessoas que ele ama ou às vezes até pessoas que ele nem conhece. Então, essa preocupação do Maio Amarelo, a gente traz exatamente tudo isso. Molinari, tranquilo, mas como você mesmo falou, a gente tem menos acesso à educação de trânsito, menos acesso. O que eu posso fazer, né, para evitar o acidente? O que eu posso, qual é essa reflexão? Então, eu trouxe para vocês hoje 4 elementos importantes que a gente fala na direção defensiva, mas é para todos nós, né? Na direção do veículo que a gente pode estar aplicando, estar refletindo na nossa atitude e aí a gente fazer a diferença, né, na nossa condução do nosso veículo, que na verdade é uma operação de um equipamento. Então, qual que é o primeiro item que a gente fala aí? É conhecimento, né? Aí agora a primeira pergunta que a gente faz para os senhores, né? Quem lê o manual do veículo, né? Pega um carro lá e vai ler o manual. Quantos litros tem, né? No tanque, né? Quantos quilômetros ele roda, aonde está o airbag, como é que funciona o cinto de segurança, se tem ABS ou não. Muitos carros hoje têm ABS e a gente se preocupa muito da importância das pessoas
saber usar o ABS também. É muito importante. Aí fica uma dica só, num primeiro momento, dessa reflexão do uso do airbag, do ABS. Porque o ABS, ele é um equipamento muito importante na segurança do veículo e muitas pessoas não sabem. Quando você usa o freio de um modo muito forte e o ABS faz a sua atuação, ele dá uma endurecida no freio, né? E muitas pessoas se assustam com isso e acabam tirando o pé. Por quê? Porque não conhecem o funcionamento correto do ABS. Então, busquem, né, o conhecimento do seu veículo exatamente para ter essa segurança. Tem muitos carros hoje com tração, com controle de tração. Então, existe muita segurança num veículo hoje que as pessoas acabam não conhecendo. Ler o manual, buscar junto à concessionária, aos mecânicos, o que esse veículo oferece de segurança, né, para os senhores, para que os senhores tenham esse retorno de segurança. Conhecimento também dos senhores mesmos. Quando a gente fala em conhecimento, nós falamos de nós mesmos. Por exemplo, que dia que eu estou bem para dirigir, que dia que eu não estou bem para dirigir, né? Hoje, um exemplo muito claro que eu sempre trago nas minhas palestras é aquele dia que você acorda com dor de cabeça, né? Aí você vai lá e fala, mas eu preciso ir lá numa reunião, preciso ir para São Paulo. E o que você faz? Toma lá 2 Dorflex, né? Não fazendo propaganda, pelo amor de Deus, 2 remédios para dor de cabeça. E qual que é o efeito colateral do remédio para dor de cabeça, né? Da sonolência. Aí você acaba a dor de cabeça, mas você dorme no volante e acaba provocando um acidente. Então, ter conhecimento do efeito dos remédios que você está tomando também vai fazer diferença também na condução do veículo, se vai te colocar em uma situação de risco, numa situação de acidente ou não. Então, o conhecimento de uma maneira geral, né? Quanto mais amplo, quanto mais você conhecer, é melhor para que você faça o uso correto do seu veículo. Beleza, conhecimento. E previsão, né? O segundo elemento que a gente fala é da previsão. A previsão é para onde eu vou, se chove, se não chove, se tem serra, como é que é a estrada, né? Se tem tempo bom, se tem buraco ou não, quanto tempo eu preciso para chegar lá, porque às vezes eu tenho um horário para chegar, quanto tempo eu tenho que sair antes, toda a previsão do seu itinerário, né? Eu trabalho no trecho de Aparecida, que é um trecho conturbado sobre isso, e a gente, infelizmente, vê muitas pessoas que vêm sem fazer esse planejamento da viagem, não sabe onde tem um posto de gasolina, não sabe se é serra, não sabe nem para que lado o trevo vira, apesar de hoje ter, né, o Waze que ajuda bastante, né, o GPS que ajuda bastante nesse deslocamento. Mas é a previsão, quanto mais você conhecer, né, o itinerário que você vai fazer, né, a viagem que você vai fazer, você vai estar, né, com mais segurança e vai estar com mais garantia que vai chegar ao local. E o terceiro elemento é a atenção. A atenção é primordial na condução de veículo, né? O motorista, ele só tem que estar dirigindo, né? Qualquer outra ação dentro do carro tem que ser pelos passageiros, não pelo motorista. Então, o motorista tem que estar com atenção sempre, né? O não uso do celular, né? O próprio som do carro, tomar um certo cuidado com ele, né? A atenção também aos retrovisores, né? Hoje, nós trabalhamos na Dutra, gente, é um fato triste da gente falar, mas, né, nós trabalhamos na Dutra, eu trabalho com moto, às vezes você está vindo com a moto ou com a viatura, com tudo piscando ali numa situação de emergência, e você vê que o motorista, ele está dirigindo ali e ele não está fazendo nem por mal. Ele liga o ar-condicionado do carro, fecha os vidros, você pode olhar no retrovisor que ele está olhando para frente. Em nenhum momento ele olha no retrovisor do carro, né? É uma coisa complicada isso. Então, você saber o que está acontecendo, porque do mesmo jeito que é uma viatura que está atrás de você, pode ser uma carreta sem freio, entendeu? E passar por cima do cara e o cara vai morrer e não vai nem saber por que ele morreu, porque ele não está olhando para trás. Vai chegar lá e falar, São Pedro, eu estou aqui, mas não sei o que aconteceu, filho, né? O que aconteceu com você lá, filho? Não sei. Eu estava na Dutra, na parte da esquerda, passou uma carreta por cima lá e não fez nada para evitar esse acidente. Ou seja, está vindo uma carreta lá, você olhou no retrovisor, sai, deixa a carreta embora, né? Você salvou sua vida, né? E tenta salvar a vida de alguém quando for possível. Mas ter essa atenção no trânsito é muito importante. E olha só que interessante quando acontece uma mágica. Quando eu tenho o conhecimento do meu carro e de mim mesmo, né? Quando eu tenho o conhecimento, né? Quando eu tenho a previsão da minha viagem, né? E de tudo que pode acontecer nela, e eu estou prestando atenção no trânsito, eu vou chegar no meu quarto elemento. Qual que é esse quarto elemento? A decisão. Ou seja, se eu viajo ou não, um dia eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar do remédio para dor de cabeça, eu vou dormir, então eu não viajo. A previsão, vai chover na serra, é perigoso, meu carro está com pneu liso e eu vou para um lugar onde, né, vai chover, eu não viajo. Ou eu estou bem, meu carro está abastecido, a serra vai estar chovendo, mas o pneu está bom, eu posso viajar, eu vou viajar mesmo com chuva. Então, é importante tomar decisão. A decisão anterior, não só a decisão anterior, eu estou na rodovia,
né, no trânsito. Eu estou prestando atenção lá na frente, começou a reduzir o trânsito lá na frente. Eu ligo o pisca-alerta aqui, já reduzo os carros que estão aqui para quê? Para que eles não cheguem lá com uma velocidade mais alta e aí eu evito o acidente. Sinalizo para o carro de trás que é para ele não bater na minha traseira, que eu vou diminuir a velocidade, eu não vou dar uma freada brusca, porque eu estou vendo longe, eu estou tendo atenção, eu estou prevendo que lá na frente vai parar, então eu consigo reduzir a velocidade sem dar uma freada brusca para colocar em risco o meu carro, o meu patrimônio e os carros e os outros veículos que estão vindo atrás de mim, né? Outra uma situação também muito interessante, eu estou dirigindo aqui na direita, de repente o trânsito para, eu estou olhando nos retrovisores, eu acabei de ver uma moto à minha direita. Se eu desviar à direita, eu vou jogar esse motociclista lá no meio do mato. Ou seja, eu freio mais forte, ou até numa decisão mais extrema, eu choco com a mureta na lateral da esquerda da rodovia, mas eu não mato o motociclista. Ou eu não entro embaixo de um caminhão que está na minha lateral, se eu estiver atento ao retrovisor, sabendo tudo que está acontecendo ali na rodovia. Então a importância de tomar decisões corretas é sempre usando esses 3 elementos: conhecimento, atenção e previsão, né? Se o meu carro freia, se o meu carro não freia, né? Se eu posso acelerar mais forte para sair de uma situação. Então, todas as situações. Se os senhores saírem daqui hoje e mentalizar muito conhecimento, previsão, atenção e decisão, vai fazer muita diferença na condução do veículo dos senhores no dia a dia. Tranquilo? Nós estamos chegando aí, como é que nós estamos no tempo? Está tranquilo? Tem alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, pode mandar, só para a gente dar uma oxigenada. Fica à vontade. E vocês aí também, pode ir mandando a pergunta que a gente dá uma parada, dá uma respirada, e aí a gente traz esses questionamentos também para estar respondendo. Tá joia? Tudo bem, Molinari? Joia. Temos algumas perguntas para você. Joia. Primeiro, bom dia. Qual a situação mais inusitada que presenciou em abordagem? E falando em respeito, há muitos casos de desacato? Sim. A situação mais inusitada, eu acho que uma das mais interessantes que já aconteceu e não foi só uma vez, é como a gente fala exatamente dessa preocupação, né, com a educação, né, isso é mais pessoalmente, né, mais comigo. Primeiro, né, criança embaixo do painel, né, quando você dá o sinal para o carro, a criança está no colo da mãe ali, na hora que vê a polícia parando, joga a criança embaixo do painel ali para a gente não flagrar, né? Só que você para o carro, você acaba vendo a criança ali, né? Existe a multa, mas existe também toda aquela conversa um pouquinho mais incisiva na questão da consciência e do risco que se colocou a criança ali. E as situações inusitadas que a gente pega, e eu particularmente gosto muito de trabalhar, é isso mesmo que a gente fala sobre educação. Muitos dos pais às vezes param a criança e falam, fala para o meu filho, se ele não usar o cinto, você vai pegar ele? Fala, não, a gente não pega. Daí a gente traz a criança, faz essa conversa, explica o risco. Aproveita também para o pai também ter essa consciência da importância de educar, de aproximar as crianças do policial, né? Nós também somos pais, nós também somos cidadãos, nós temos um carinho pelas crianças que a gente sabe que são elas que vão construir um futuro diferente, um trânsito mais seguro, né? Desacato tem muito... Olha, incrivelmente assim, eu acho que, pessoalmente, eu não tenho muita questão de desacato. O que acontece é que ninguém fica feliz em ser multado, né? Então, alguns ficam um pouco mais exaltados, né? Uns tentam, né? Mas a gente sempre consegue fazer dar um contorno, né, a essas ocorrências, né? Eu sempre brinco, né, que cada abordagem nossa a gente tem que fazer um amigo, né? A gente tem que trazer o cidadão para o nosso lado. Como eu falo muito nas minhas palestras, até no treinamento dos nossos policiais em curso de formação, é que a gente pega um cidadão que muitas das vezes ele não é educado pelo trânsito, ele não tem consciência que aquilo está colocando em risco, né? Uma coisa que acontece muito nessa situação de desacato, que é interessante, como a Carol perguntou, é que às vezes você pega um cidadão lá, às vezes com documento vencido, com pneu liso, né, ou com excesso de velocidade, e ele quer justificar que ele está trabalhando, né, que ele está indo para uma situação muito importante, só que por mais importante que seja o trabalho dele, por mais importante que seja a situação que ele está indo lá, ele está colocando as outras pessoas em risco. Às vezes é uma pessoa doente que ele vai socorrer e ele vai matar 3 na rodovia para poder socorrer uma pessoa que está doente. Então, essa questão da consciência é muito importante. É como muitos falam, poxa, agora eu estou trabalhando, né? Me ajuda. Nós também estamos trabalhando, e nós estamos trabalhando exatamente para salvar a vida daquele cidadão e dos outros que estão convivendo ali na rodovia com ele. Então, a importância também da gente fazer esse trabalho, né? Às vezes, uma situação que poderia ser um desacato, às vezes vira
uma lição, né, para aquele cidadão dele refletir que nós não estamos lá para o mal dele, nós estamos ali para o bem social, que talvez até não seja, naquele momento, a melhor solução para ele, mas é a melhor solução para a sociedade. Tirar aquele veículo de trânsito para garantir o direito, né, e a segurança de todos os outros. Gostaria de agradecer, essa pergunta veio da doutora Letícia. Uma segunda pergunta, Molinari, na pandemia, o número de autuações, infrações nas rodovias federais, ele aumentou ou diminuiu? Essa pergunta vem da Josilene. Olha, o levantamento que eu tenho mais próximo dessa situação são dos acidentes, que eles tiveram uma diminuição significativa, né, com relação à pandemia, porque a circulação diminuiu, né, as pessoas se isolaram, o comércio, né, diminuiu, então o fluxo, né, o trânsito na rodovia diminuiu. Então, os acidentes, de uma maneira geral, ele teve uma diminuição. As infrações, consequentemente, talvez também. Eu não tive acesso direto a esses números fechados ainda sobre a pandemia. Mas uma coisa interessante que ainda acontece na rodovia, e aí a importância da consciência do nosso cidadão, é que a média de velocidade, né, quando nós trabalhamos com o radar, a média da velocidade aumentou. Por quê? Porque diminuiu o fluxo na rodovia, as pessoas que estão na rodovia acabam abusando um pouco mais da velocidade, porque a sensação de segurança acaba sendo maior, tem menos caminhão, tem menos carro, então acaba acelerando mais. Então, as infrações de velocidade, possivelmente, né, não falo no número absoluto, porque eu não tive acesso, mas as infrações de velocidade elas aumentaram, principalmente a gravidade delas, porque acima de 50% da máxima, a multa é mais grave, né? E acima de 50% a multa é mais grave, então a gravidade das infrações aumentaram, né? Ótimo. Vamos lá. Mais uma pergunta. Qual o erro mais comum dos motoristas observados nas vias? Qual a porcentagem de pessoas alcoolizadas quando são realizadas ações nas vias? E há muita tentativa de suborno pelos motoristas às autoridades de trânsito? Essa pergunta é da Elaine. Joia. Vamos lá, vamos por parte que... Primeiro, quais são as infrações mais... as infrações mais comuns, né? As infrações mais comuns hoje na rodovia ainda é o cinto de segurança e o uso do celular, né? Os grandes números, né, de autuações nossas estão muito em cima do uso do cinto de segurança e do celular. Nas rodovias de pista simples, como é um dos grandes temas do nosso departamento, né, que aqui no trecho de São José a gente acaba não tendo, são as ultrapassagens. Por quê? Porque a ultrapassagem, ela causa os acidentes mais graves. Imagine que dois veículos, né, a 80 km por hora, né, se chocarem de frente, é como se batesse no muro a 160 km por hora. Então, os acidentes de maior gravidade são nas rodovias de pistas simples, né, em ultrapassagens proibidas. Então, os trechos onde não tem, né, onde nós temos rodovias de pista simples, o foco hoje e a nossa grande preocupação são nas ultrapassagens e lá também, né, curiosamente, também existe um número grande, né, de autuações, porque o foco da fiscalização também trabalha mais diretamente sobre isso. Qual que é a segunda pergunta, Carol? Só perdi a... Vamos lá. Porcentagem de pessoas alcoolizadas. Alcoolizadas. Então, um problema que nós encontramos ainda nas nossas rodovias é que todo esse procedimento de alcoolemia, né, ele é focado mais em ações para sábado, né, à noite, sexta à noite, né, onde tinha as baladas. Então, esse último ano agora, como diminuiu, né, as baladas, diminuiu todo esse fluxo à noite, a gente teve uma queda significativa, né, nas autuações de alcoolemia. Nos acidentes de trânsito, a gente faz bastante teste de etilômetro, exatamente para dar essa segurança para todos os envolvidos ali, que, né, nenhum, né, bebeu, né, ou foi grande responsável pelo acidente. Mas a porcentagem, ela é muito relativa nesse sentido. Então, falar para você assim, que existe uma porcentagem muito grande, eu estaria mentindo. Ao mesmo tempo, falar que uma porcentagem muito pequena também, eu não tenho um número muito correto sobre isso. Até porque a autuação de alcoolemia também acaba comprometendo muito a nossa equipe. Ou seja, quando você pega uma pessoa alcoolizada, você tem que fazer uma autuação, você tem que reter o veículo, às vezes tem que levar para a delegacia, e aí acaba também muitas das pessoas que seriam fiscalizadas não sendo, porque a equipe já está comprometida. Então, aí compromete também esse número também. Sobre suborno, né, que foi falado, isso, né? Sobre suborno, né? Graças a Deus, né, e também eu acho que muito diretamente envolvido com toda essa... o aumento assim, né, da difusão, da globalização, né, da internet, dos meios de comunicação,
nós temos bem menos números, né, de suborno, seja de corrupção, seja pela parte do policial, como parte do cidadão. Por quê? Porque hoje tudo é filmado, tudo hoje é muito mais documentado, então existe, né, um risco maior. A Polícia Rodoviária Federal, há uns 10, 12 anos atrás, também começou um trabalho muito forte de corregedoria. Nós, na formação do nosso policial, como nós falamos lá, desde a educação para o trânsito, ela também já trabalha sobre isso, né, na conscientização das pessoas que as infrações de trânsito elas não podem ser vendidas ou compradas, porque nós estamos falando de salvar vidas. Às vezes você deixa de multar ou libera um veículo com pneu liso, ele pode matar uma pessoa lá na frente, né? Ele pode, né, ser a causa principal de um acidente e matar uma família lá na frente. Então o nosso policial está muito consciente sobre isso hoje e o cidadão também hoje também tem mudado muito o comportamento exatamente por causa da mudança da polícia, que é uma coisa que a gente quer trazer muito para vocês também. A evolução da Polícia Rodoviária Federal também mudou, né, a imagem que o cidadão tem do policial e também o cidadão também acaba evitando esse tipo de discussão, né, de uma maneira mais geral. Tranquilo? Bom, com essa sua resposta, a gente já acabou respondendo um pouquinho da próxima pergunta, que é a lei seca. A Polícia Rodoviária tem se deparado com maior frequência nas ocorrências de fiscalização. Sim. Eu acredito que você acabou até já englobando nessa resposta, que é do Almir, a pergunta. Aí nós temos duas perguntas, eu vou fazer em uma só. Tá. Qual a situação mais estressante que você passou na sua carreira, que é do Álvaro, e qual foi o momento mais marcante da sua carreira, que é da Rosana? Estressante, olha, assim, eu trabalho há muito tempo com escolta de autoridade. Então, a escolta de autoridade ela é sempre um momento estressante, né? Eu trabalhei na escola do Papa, dos dois papas que tiveram em Aparecida, dos presidentes da República. São momentos estressantes porque são momentos onde a sua atuação ali vai fazer a diferença. Na rodovia, de uma maneira geral, é estressante sempre quando você se depara com um acidente e você tem que socorrer aquela pessoa ou a pessoa morreu. Mas, aproveitando o Maio Amarelo, e eu acho que eu vou elencar, né, e vou aqui deixar para vocês, a situação mais estressante que tem é quando você chega num acidente com uma pessoa jovem, entendeu? E você vê a família chegando. Esse é o mais estressante. E é por isso que a gente está aqui hoje no Maio Amarelo, na mudança de atitude. Porque a coisa mais triste que tem é ver uma mãe chegar num acidente de trânsito onde o filho infelizmente faleceu e aí ali você vê que não só o filho faleceu, porque a mãe morre junto. Então, para os jovens, a gente sempre fala a preocupação que quando você bebe, quando você dirige ou quando a sua atitude no trânsito vai fazer diferença na sua família toda. E é muito triste porque não tem mais o que se fazer, né? Você está vendo ali uma família se desmanchando, é estresse no sentido que, infelizmente, a gente como policial se sente impotente, né? De não ter como fazer mais nada, né? Você está ali só para dar aquele suporte mínimo, né? E aí você renova as suas expectativas exatamente para que você faça mais palestras, faça mais ações como essa, para que a gente não possa, né? não tenha que vivenciar mais situações de estresse como essa. Qual que é a segunda? A segunda é... Inusitada. Inusitada, eu posso falar para vocês que eu passei uma situação muito interessante em 2007 ou 2013, eu não vou lembrar, mas foi ali, mais ou menos naquela época, quando um dos papas esteve no Brasil, eu estava trabalhando na semana seguinte, né? E eu estava em Cachoeira Paulista. E aí houve um acidente próximo a Guaratinguetá, e aí corre para cá, corre para lá, daqui a pouco, a primeira viatura que chegou, eu estava deslocando também, escutando no rádio, era um avião que tinha caído sobre a rodovia, né? Então, quer dizer, a gente acha que a gente já viu tudo na vida, né? E aí um avião caiu sobre a rodovia, com 2 vítimas fatais, né? Mas você trabalha na Polícia Rodoviária Federal, você nunca vai pensar que você vai atender um acidente com um veículo, que é o veículo principal envolvido no acidente, é um avião. E ele estava fazendo a aproximação do aeroporto de Guaratinguetá e caiu sobre a pista, né? E aí foi uma situação, né, inusitada, né? Triste, né? Mas inusitada porque dificilmente, né, você vai achar um policial rodoviário federal que atendeu um acidente com um avião na rodovia, né? Normalmente são com veículos, né? Nossa, Molinari, como essas experiências são importantes para a gente, né? O Maio Amarelo, que a gente fala tanto em conscientização, em educação no trânsito, e você vem com essas experiências tão importantes para a gente. Eu acho que nós, munícipes de São José, só temos a agradecer ao trabalho realizado pela Polícia Rodoviária, pela essa educação no trânsito que vocês trabalham com tanta dedicação. Então, assim, nós só temos realmente a agradecer o trabalho de vocês. Joia. Eu queria só, finalizando, né, agradecer o convite, né,
Carol, Raquel, ao Paulo, né, deve estar assistindo a gente aí, colocar a Polícia Rodoviária Federal à disposição sempre. Né? Não adianta só a gente ficar lá na rodovia, isolado da sociedade, porque nós fazemos parte dela, então nós fazemos essas palestras de modo online, de modo presencial, seja para criança, seja para adulto, para caminhoneiro, para motociclista, porque a gente sabe, né, e eu e o Carvalho que aqui me acompanha hoje, né, nós temos como lema o seguinte: a gente prefere fazer 10 palestras do que atender um acidente. E quando a gente vai fazendo palestra, quando a gente vai refletindo sobre as nossas atitudes, a gente está mudando e está evitando que o acidente ocorra na nossa rodovia. Né? E a nossa efetividade, a nossa excelência, nós só vamos alcançar quando nós tivermos um trânsito realmente seguro, cidadãos comportados, né, onde a Polícia Rodoviária Federal esteja lá só para dar um suporte, não para ficar socorrendo pessoas o tempo todo ou atendendo acidentes que poderiam não ocorrer se as pessoas tivessem consciência e uma atitude de segurança. Obrigado mais uma vez, um bom dia a todos, né, e fiquem com Deus e um bom Maio Amarelo para nós todos. Muito esclarecedora essa palestra da Polícia Rodoviária Federal, né? A gente só tem a aprender e acrescentar na nossa conscientização. Dando continuidade agora, nós falaremos com o primeiro-tenente Vinícius Rocha, da Polícia Rodoviária Estadual. Bom dia, Vinícius. O áudio está chegando bem? Bom dia, eu sou o primeiro-tenente Vinícius, do Comando de Policiamento Rodoviário. Atualmente eu trabalho no 6º BPRV. O Comando de Policiamento Rodoviário ele é dividido em 6 batalhões, e um deles é o 6º, né? O 6º Batalhão, ele tem a abrangência da nossa região aqui, região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Atualmente eu comando o 1º e o 3º pelotão, que são pelotões aí, um localizado ali em Pinda, na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que é aquela que vai para Campos do Jordão. Vou deixar o chat aberto aqui. Aquela que vai para Campos do Jordão. E o outro pelotão em Cruzeiro. Então, esses 2 pelotões aí somados, eles têm uma abrangência de aproximadamente 900 quilômetros de rodovias. Todas elas aí sob a nossa responsabilidade. Atuamos em conjunto com o DR e com concessionárias, né, que nos apoiam aí nas mais diversas demandas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da Secretaria de Mobilidade, né? Entendo que essas ações são muito importantes e creio que o foco principal do Maio Amarelo é trazer todos os entes aí participantes do sistema de segurança no trânsito à baila, né? Trazer o problema e tentar buscar soluções, né? Porque a inércia ela não resolve nenhum tipo de problema. Então, a gente precisa se mover, a gente precisa buscar, a gente precisa tentar solucionar esse problema gigantesco que é a acidentalidade de trânsito que a gente vê hoje, né? Eu vou passar isso por uma apresentação, né? Eu já destaco de antemão que eu trouxe alguns tópicos. Ela será bem breve. Peço que, caso surjam algumas dúvidas, os senhores constem aí no chat e tentarei, né, se houver tempo, responder todas. Tá bom? Vou compartilhar a minha tela. Eu só preciso que a organização me autorize. Pessoal, enquanto eu aguardo aqui a liberação do compartilhamento, eu vou dando andamento à minha fala, né?
Qual é a ideia, né? O Maio Amarelo, ele trouxe um tema de bastante relevância, né? Que é o respeito e a responsabilidade. Eu achei muito pertinente até para o momento atual esse tema, né? Porque é notório, né? A gente verificando aí no nosso ciclo social, na nossa cidade, nas redes sociais, que infelizmente hoje existe uma polarização muito grande, existe um desrespeito às normas muito grande que tem gerado consequências, né? E eu sempre costumo dizer que nós, no trânsito, refletimos a nossa civilidade, né? Se nós não somos seres responsáveis, se nós não seguimos regras na nossa vida, na escola, na nossa criação, nós não seguiremos essas regras também no trânsito, né? Então, temos que ter essa consciência de que o trânsito ele vai refletir diretamente a forma como a nossa sociedade se comporta. É lógico que existem diversos outros fatores que influenciam, né, para melhor ou para pior, o andamento das demandas, né? Mas temos que ter essa consciência, né? O cidadão que ele não respeita uma fila, o cidadão que ele não respeita um assento preferencial, o cidadão que utiliza a calçada, obstrui a calçada com o seu veículo, na hora de conduzir o veículo, ele não vai respeitar um semáforo, ele não vai respeitar uma linha dupla contínua, onde é proibido ultrapassar, e ele vai, né, cometer as barbáries que a gente vê, né? Eu vou iniciar aqui vou compartilhar com os senhores. Senhores, então, o tema, né, encaixou perfeitamente nesse momento triste e trágico que estamos vivendo, né? E eu entendo também que essa polarização nesse momento atual, ele expôs fissuras muito graves da nossa sociedade. Então, eu quero que esse tema desperte a atenção dos senhores pelo seguinte: nós todos temos responsabilidade. É um erro acharmos que a responsabilidade é somente da prefeitura, é somente do agente de trânsito, é somente do policial, é somente do DR, é somente da concessionária. Não, a responsabilidade, ela é de todos nós. Nós, como usuários do sistema viário, nós também somos responsáveis, né? O trânsito ele é um conjunto de ações, é um conjunto de órgãos, de entes, de pessoas, né? Tem os mais vulneráveis, tem os menos vulneráveis, mas todos fazem parte do mesmo sistema. Então, a palavra responsabilidade, ela traz isso. Todos são responsáveis, todos, sem exceção. E o respeito também se encaixa perfeitamente nesse diagrama, né? Todos nós temos que respeitar, né? E é aquilo que eu falei. Eu preciso ser responsável, eu preciso respeitar as regras, porque as regras são feitas por algum motivo, né? Toda regra tem um motivo. Por que que eu autuo, né, uma autuação de valor pecuniário de quase R$ 3.000, o condutor que dirige após ingerir bebida alcoólica? Porque é muito grave isso, e eu tenho que evitar que ele dirija. Então, toda a regra que é imposta, toda a lei que é imposta, ela deve ser respeitada, porque ela tem um motivo. Eu gostaria de trazer, creio que todo mundo já conheça, mas em 2011 ali, a Organização Mundial da Saúde, a ONU, eles nos trouxeram aí a década para a segurança no trânsito, né? A década de ações. O que que ela tentou buscar? Ela verificou que existia uma fatalidade muito grande, cerca de 1 milhão de pessoas morriam devido a acidentes de trânsito todos os anos. E ela viu que se continuasse nesse ritmo, a chaga social que isso traria seria muito grande. O que ela fez?
juntaram-se alguns países e passou-se a buscar um objetivo. Qual é o objetivo? Reduzir pela metade o número global de mortes e lesões no trânsito, né? É óbvio que uma redução de 50% de alguma coisa é muito difícil, ainda mais quando falamos em trânsito, porque cada país tem um tipo de lei, cada país tem um tipo de veículo, cada país tem um tipo de sociedade, então é difícil criar um padrão, né? O que eu sempre destaco, procurem depois os senhores aí, principalmente os que trabalharem diretamente com o trânsito, procurem estatísticas de trânsito, né? Depois tenham essa curiosidade, fala, quero saber quantas pessoas morreram no Brasil em 2018 envolvidas em acidente de trânsito. É muito difícil achar. A gente ainda não tem uma forma de centralizar essas informações. Aí o que acontece? O policiamento rodoviário, ele tem algumas informações da rodovia, aí o CPTRAN tem outras informações da área municipal de São Paulo, aí a Polícia Militar, a Polícia Territorial tem outras, ou seja, é um emaranhado de informações que a gente não consegue juntar, ou seja, a gente não consegue saber. Aí percebemos aí algumas iniciativas interessantes, como a questão do InfoSiga, né? Mas ainda estamos longe do ideal. Por exemplo, a quantidade de vítimas fatais hoje, eles baseiam no seguro, DPVAT, né? Porque é complexo, o cara, às vezes, muitas pessoas, elas não morrem no local, elas são socorridas e morrem até 30 dias depois. E o que acontece? O registro de fatalidade do policiamento rodoviário, ele é feito no dia. Então, se a pessoa morrer no outro dia, ele não entra nas nossas estatísticas. Então, como encontrar uma estatística, né, fiel ao que de fato acontece no Brasil, né? Isso, senhores, é uma fonte bastante confiável que eu consegui encontrar mais ou menos essas informações aí, de estatísticas nacionais, né? Percebemos aqui a quantidade de mortos em acidentes de trânsito no Brasil, né? Entre 2007 e 2018, percebemos que morre uma pessoa a cada 15 minutos, né? Quem não conhece, quem não tem um parente que infelizmente se vitimou num acidente de trânsito, né? Isso infelizmente, se tornou tão comum que chega a ser trivial, né? Quando a gente vê uma notícia hoje que sei lá, morreram 3 pessoas num acidente na rodovia Presidente Dutra. Isso já parece que é tão comum que não nos impacta mais. Não parece que, é normal, mas lá sempre tem acidente mesmo. Ali na ida para Campos do Jordão morreu um ciclista, mas ali é perigoso, é sério mesmo. Sabe, estão morrendo tantas pessoas em acidentes de trânsito que isso está se tornando comum. Ele não desperta mais aquela ânsia de, vamos resolver esse problema. E é isso que o Maio Amarelo busca solucionar, né? Trazer, pessoal, olha o problema que a gente tem. Isso aqui não é normal. São 30 mil pessoas e a maioria das mortes são de jovens, né? São 30 mil, 40 mil pessoas produtivas, famílias que se perdem, né? Imagina, às vezes perde uma rima de família ou morre um filho, né? E o grande problema do acidente de trânsito, que não é uma morte esperada, né? Até a morte esperada é ruim, mas o acidente de trânsito, a pessoa sai para ir numa festa ou sai para passear e não volta. Naquela pessoa que foi internada, está ruim, a família vai se preparando, né? Essa é a grande tristeza do acidente de trânsito. Pessoal, e também outro grande problema que é trazido aí pela questão da acidentalidade são os custos, né? Mas olhem só essa pequena informação que eu trouxe dos custos totais. Eles giram na cifra de bilhões.
E para um país em desenvolvimento como o Brasil, isso aqui é horrível, porque são cifras aí que poderiam ser usadas no saneamento, que poderiam ser usadas na educação, até mesmo na saúde, são despendidas aí por coisas evitáveis, né? Porque o acidente de trânsito, ele é evitável. Ele pode não ser evitável para todos que se envolveram ali, mas ele é evitável de algumas formas. E percebam a dificuldade. Quando a gente busca alguns trabalhos para falar de custos totais de acidente de trânsito, percebe que a última atualização que a gente tem no IPEA é de 2012. Daqui a pouco vai estar defasado em 10 anos, então temos poucas informações por isso. E não é por falta de vontade. Tem muita gente boa que escreve sobre isso, mas o grande problema é a falta de informações, né? Porque são vários órgãos e assim, se em São Paulo a gente não consegue compilar, imagine nos outros estados, imagine no Brasil, com vários estados da federação, várias polícias diferentes, é bem complexo. Vou passar a falar do policiamento rodoviário, creio que o pessoal, caso tenha aí o pessoal que vivenciou essa época, né? Nós temos uma forte ligação com o vigilante rodoviário, que inclusive, na década de 60, o pessoal dessa época fala, né, que foi bastante famoso, fez bastante sucesso aí na TV, ele e o cachorro, o Lobo, e até a música, a nossa canção é baseada na música deles, né? E vice-versa, né? Fardamento é semelhante ao que era usado naquela época. E o policiamento rodoviário, ele trouxe muitas dessas características. Se a gente assiste a série, a gente vê né, ele atendendo bem o usuário, ajudando o usuário que porventura esteja com o veículo quebrado, e tudo isso nós trouxemos para a atualidade, né? E prezamos muito por isso, respeito, a educação, a cordialidade, né? O infrator de trânsito, ele não é um infrator da lei, ele é um cidadão de bem, contribuinte, ele tem que ser bem tratado, né? E eu achei legal trazer essas fotos antigas dessa série, porque ela foi muito marcante, né? Para alguns, até se a gente acessa o YouTube, conseguimos assistir uns episódios aí, é bem legal. E guarda uma relação bem interessante com o policiamento rodoviário. Mas, enfim, senhores, com a década, por que eu quis trazer a questão da década? Porque com a década, nós do policiamento rodoviário, participantes disso como somos, né? Falamos, vamos fazer alguma coisa para reduzir a acidentalidade no nosso estado. E isso é um exemplo, a Polícia Rodoviária Federal deve fazer diferente, o CPTRAN também faz diferente, a Polícia de Minas também, mas essa é a forma como começamos a fazer aqui em meados de 2011 e fazemos até hoje. O que elencamos, né? O policiamento rodoviário é responsável por pouco mais de 22 mil quilômetros de rodovias, todas elas estaduais. Então, uma responsabilidade muito grande, né? E guardem essa palavra, né? Responsabilidade. O que fizemos? Ao analisarmos as estatísticas de acidentes que tínhamos, percebemos que grande parte deles era devido a uma ultrapassagem em local proibido, era devido à ingestão de bebida alcoólica para dirigir, aí tem uma fatalidade porque a criança não está no dispositivo de retenção, o condutor não está utilizando o cinto de segurança, a gente percebe aquele acidente simples entre aspas, né? Um acidente que não era para ter sido tão grave com vítima fatal, porque o passageiro do banco traseiro não utilizou o cinto de segurança, né? Aí o que fizemos? Elencamos aí essas 6 infrações, são as chamadas 6+. E priorizamos a fiscalização destas infrações, porque é extremamente perceptível. Se tem um local que está dando muita ocorrência do tipo colisão frontal, é líquido e certo. A gente vai chegar nesse local e vai verificar que ali está ocorrendo muita ultrapassagem no local proibido. E o que a gente faz? A gente fiscaliza ali de modo a evitar que os condutores cometam ultrapassagem ali.
tem um local que é próximo a um polo onde muita gente ingere bebida alcoólica e sai para dirigir. E a gente começa a perceber, de madrugada, diversos acidentes envolvendo condutor embriagado. A gente passa a fazer a fiscalização ali. Então, de acordo com as estatísticas que nós colhemos através das nossas ferramentas próprias, nós planejamos o nosso policiamento, né? Priorizando esses tipos de infrações, que é notório, né? E é bastante palpável a ligação direta que existe entre essas infrações e a vitimização no trânsito. O que acontece? Todo mundo que trabalha com trânsito deve conhecer isso aí, são os 3 E's, né? E prezamos muito por essa questão. O trânsito, ele é uma série de entes, né? É uma série de usuários, tudo está ligado ao trânsito. Só que, assim, o que é o paradigma que eu gostaria de quebrar hoje aqui, gostaria que quem trabalha com trânsito também quebre. Os órgãos, eles não devem se pautar somente na fiscalização. A fiscalização, o esforço legal, ele é uma parte, mas não é só ele. Não adianta eu só fiscalizar. Por exemplo, eu tenho um local onde estão sendo cometidas aí diversas infrações de trânsito. Eu fiscalizo ali para evitar, mas mesmo assim não se acaba, essas infrações continuam. O que pode estar acontecendo, né? Como nos chama a atenção? Ou a falta de educação / conhecimento, ou problemas de engenharia. Então, não adianta eu querer posicionar uma equipe ali só fazer a atuação. Não, essa equipe ela tem que ir motivada a ponto de falar, ó, o problema ali é engenharia. Aquela via, ela precisaria que aquela caixa de retenção ou aquela rotatória, ela precisa ser maior, porque ela não é compatível com o fluxo. Então, o cara, ele não para, ele passa direto. Ou aquele semáforo foi colocado ali de forma inadequada, porque o condutor fica parado no semáforo ali 2 minutos e não tem nenhum veículo atrás dele. Não seria necessário. Então, a gente tem que entender que são um conjunto de ações. A fiscalização, sim, é uma delas, mas a engenharia e a educação, elas complementam a fiscalização. Para os senhores terem uma ideia, já fomos ultrapassados em local onde a ultrapassagem é proibida de viatura, né? E eu tenho certeza que o condutor não sabe o que ele fez, porque ele não ultrapassaria uma viatura estando sujeito a ser atuado em infração gravíssima, mais de R$ 1.000, aproximadamente R$ 1.500, o valor pecuniário disso. Ele não iria passar uma viatura. Não é possível. Ou seja, você percebe que ele não sabe. Então, o que falta? Falta melhoras na engenharia, falta diminuirmos a quantidade de pistas simples, falta educação, precisamos melhorar o conhecimento do nosso condutor, né? Os cursos, as práticas, precisamos dividir mais informações. Isso aí é responsabilidade de todos nós, porque tem muito condutor que não sabe que quando a faixa dupla contínua não pode ultrapassar. Eu tenho certeza disso, e condutor habilitado, eu já vi. Né? Lógico que tem outros que dão desculpa, né? Não sabia, seu guarda. Mas a gente percebe que tem uns que não sabem mesmo, porque qualquer pessoa em sã consciência, não quer ser autuado por uma infração gravíssima e pagar R$ 1.500. Ele esperaria a viatura passar. Não, ele ultrapassou a viatura, sabe? E isso já não é a primeira e nem a última vez que eu verei isso. Aqui, pessoal, são as estatísticas de 2017 a 2020 de acidentes em rodovias. Por que eu coloquei, né? Percebam que a fonte é o Infociga. O Infociga é uma das melhores ferramentas que temos aqui no estado de São Paulo. E eles estão compilando as informações de diversos botins, seja da rodoviária federal, do policiamento territorial, e eles estão colocando essas informações à disposição lá. Por que é importante isso?
Creio que tem os gestores aqui de trânsito dos municípios. Eu quero fazer uma melhoria no trânsito no município de Cruzeiro, por exemplo. Eu entro nessa ferramenta aqui, eu consigo verificar como estão ocorrendo os acidentes em Cruzeiro. Está ocorrendo muito acidente do tipo colisão. Estão ocorrendo muitos atropelamentos. Qual o horário? Geralmente das 16 às 18, nos dias de quarta e domingo. Então, essa ferramenta é bacana, que ela nos dá um direcionamento para agirmos. Sem contar que ela fornece também um mapa de calor que mostra ali a rodovia, a rua. Então, ela é muito interessante. Nós a utilizamos, não é a nossa principal fonte. A nossa fonte é uma fonte de pesquisa interna, é uma ferramenta chamada PPRI, mas eu queria trazer para os senhores essa informação. Creio que muitos já utilizam, mas é interessante. Eu estou tendo muitas leis naquela rua, o que eu posso fazer? Posso aumentar a fiscalização. Não, ali eu posso colocar uma lombada. Não, ali eu vi que está tendo muito acidente, a sinalização é inadequada. Vou melhorar a sinalização. Então, isso aí para os gestores é excelente. Então, indico, né? Então, ela mostra o tipo de veículo envolvido. Aqui, nós utilizamos as nossas informações internas, né? A fonte é a divisão operacional CPRV. E eu só trouxe aí para título de ilustração, né? Após esse direcionamento de fiscalização, saibam que nós já fazíamos essas fiscalizações, dessas 6 infrações, mas a gente passou a intensificar um pouco mais. E percebemos aí uma diminuição bastante considerável aí. Lógico que longe do ideal, né, pessoal? É igual eu vi um comercial uma vez, perguntou para o condutor o que seria, quantas mortes seriam aceitáveis no trânsito aqui no seu país? Ele falou, 100 mortes. Aí eles, lógico que é um vídeo, não é uma campanha, né? Mas aí eles trazem 100 parentes desse cara. Aí as 100 mortes não são mais aceitáveis. Qual é o número aceitável? É 0, né? 100 mortes seriam aceitáveis para mim, né? Para a pessoa que não conhece nenhum daquelas 100 pessoas. E para os 100 parentes, para os filhos, para os pais, para os amigos, não é aceitável. Porque é uma morte evitável, né? É um cidadão saudável que está dirigindo passear e não volta, às vezes uma criança. Aqui eu destaquei os acidentes aí com vítimas graves e vítimas fatais, né? Nos traz aí uma redução bastante considerável, mas ainda longe do ideal. 2020, devido à pandemia, né, o ano passado, também houve uma redução aí porque diminuiu-se a quantidade de veículos trafegando nas rodovias. Por fim, senhores, gostaria de destacar isso. Ainda estamos longe do ideal, mas com a proposta aí da década mundial, década essa que será prorrogada por mais 10 anos, porque o objetivo não foi alcançado, será prorrogado em nível mundial até 2030, nós conseguimos uma certa melhora, ainda longe do ideal, né? O número de acidentes sem vítima diminuiu de 11 até 19, o número de acidentes de trânsito com vítima, vítimas leves, vítimas graves, vítimas fatais, todas elas diminuíram. Mas devemos saber que o quê? Essa década não refere-se só à fiscalização, essa é uma estratégia que estamos utilizando. Se eu vejo uma rodovia com problema, eu aciono o DR para que ele melhore, para que ele corte o mato, para que ele coloque uma placa, para que ele faça diversas alterações. Então, a atuação do Comando de Policiamento Rodoviário não se resume só à fiscalização. Eu trouxe aqui essa informação da fiscalização e destaco. Deve haver um complemento. Devemos complementar educação, engenharia. Percebemos, por exemplo, o caso da rodovia dos Tamoios. Muitos dos senhores devem ter ido para Caraguá utilizando ela. Ela também faz parte da nossa companhia. Antes, quando era de pista simples, a quantidade de acidentes ali era assombrosa. Eram muitos acidentes, inclusive, ocorreu acidente lá
que vitimou policiais militares, né, de serviço. E não foi nem um, nem dois, foram mais. Mas o que aconteceu? A concessionária Tamoios, Nova Tamoios, a rodovia foi concessionada, né? Então colocaram pedágio e duplicaram a rodovia. A quantidade de acidentes diminuiu, eu não tenho os números exatos, mas diminuiu drasticamente. Então o que a gente percebe? Adiantava eu ficar ali na Tamoios só fiscalizando todo mundo que cometesse algum tipo de irregularidade? O que foi melhor nesse caso? Um investimento por parte do governo, da concessionária, uma concessão, e a duplicação da rodovia. Praticamente resolveu o problema. É lógico que não são todas as rodovias as quais haverá um interesse de uma concessionária, de uma concessão. Mas, às vezes, uma pintura de solo, às vezes uma lombada. Foram diversas as situações aqui na região do Vale do Paraíba que solicitamos a colocação de lombada ou a colocação de radar, e o acidente diminuiu para praticamente zero. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Se eu estou fiscalizando, não está adiantando, o problema é outro. É falta de educação? Então, vamos fazer algum tipo de campanha. É engenharia? Vamos acionar os órgãos competentes. Pessoal, da minha parte é isso aí. Eu creio que teremos aí algumas perguntas, né? E nas perguntas eu complemento. Esse é o meu contato. Trabalho aqui entre Cruzeiro, Pinda, São José, e no que precisarem do policiamento rodoviário, nós estamos à disposição. Tenente, tudo bem? Muito obrigada pela sua palestra. Agora temos algumas perguntas. A primeira é da Rosana. Ela fala um pouquinho, ela faz um questionamento da rodovia Floriano Rodrigues Alves aos finais de semana, onde existe um grande número de ciclistas. Existe alguma abordagem específica para esse público da Polícia Rodoviária Estadual? Sim, a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, inclusive, lá é localizado o primeiro pelotão, que é um dos pelotões que eu comando, né? E nessa época agora de inverno, ela é bastante requisitada, chego a considerar uma das principais em âmbito estadual. Então, ali, o que percebemos? Já existiam bastante ciclistas andando ali, mas na época de pandemia, foi notório o aumento, foi exponencial, aumentou muito. Inclusive, ontem, né, com pesar, né, eu fui informado que teve uma ocorrência lá que vitimou fatalmente um ciclista. O que houve lá? O veículo, por condições ainda a apurar, ele perdeu o controle e bateu no barranco, né, na área lindeira, e esse ciclista ele descia e, infelizmente, chocou contra o veículo. Houve uma tentativa de socorro, porém ele entrou em óbito no local. Mas respondendo à pergunta, nós do policiamento rodoviário, já sempre indicamos, a rodovia, ela não é um lugar para que se ande de bicicleta, mas isso é um problema grande, porque onde o condutor, o ciclista, ele vai andar, né, seria necessário que tivéssemos mais ciclovias, ciclofaixas, por quê? Em que pese termos o acostamento, pode acontecer alguma coisa com o veículo e o ciclista ele é muito frágil, né? Olha o exemplo de ontem. O ciclista estava descendo no acostamento. O veículo estava transitando na faixa de rolamento. Por algum motivo, ele perdeu o controle e bateu. E esse ciclista bateu no veículo. Ou seja, por isso que a gente não recomenda a utilização da rodovia. A gente sempre preza para que se evite essa utilização. Mas os ciclistas utilizam e utilizam bastante. O que nós fazemos? Durante todo o ano, principalmente agora na temporada de inverno, nós fazemos algumas campanhas educativas em conjunto com o DR. Então, ali na base, localizada no quilômetro 26, que é uma base referência, a gente aborda alguns ciclistas e distribui coletes refletivos, distribuímos uns cartões com dicas de segurança, o policial
né, técnico que é, sabedor das responsabilidades que tem, ele fornece dicas de segurança para esses ciclistas, né, para evitar dias com neblina, evitar sair no período da tarde, porque às vezes ele volta no período noturno, é mais perigoso, evitar dias de muito movimento, que são os finais de semana. Se for andar em grupo, não andar um ciclista ao lado do outro. Então, são dicas básicas que a gente percebe que às vezes o condutor, o ciclista, ele se esquece. Às vezes ele tem acostamento na pista sul, ele sobe na norte, na faixa de rolamento. Quantas vezes a gente já não viu isso? Ter que desviar do ciclista porque ele está andando. Lógico que a maioria é extremamente consciente desses riscos, né? Mas, infelizmente, existem alguns que acabam falhando nesse sentido. Então, buscamos orientá-los, né? Mesmo porque hoje não existe nenhum tipo de sanção para o ciclista e nem para o pedestre, né? Mas, resumo, a grande problemática é essa. O ciclista é muito frágil, o caminhão pode perder o freio e, infelizmente, ocasionar um acidente de gravidade. Pode acontecer essas situações que acontecem. Por isso, orientamos que evite-se os trechos de rodovia, principalmente as de velocidade maior. Tenente, a próxima pergunta é da Josilene. Ela pergunta se a Polícia Rodoviária Estadual existe dentro da corporação uma equipe específica de educação para o trânsito. E se existe, vocês fazem algumas ações específicas no intuito educativo? Sim. Nós temos algumas equipes que trabalham especificamente na questão da educação. Por exemplo, temos alguns, eu vou citar algumas iniciativas aqui que eu acho interessante. A questão da SP Mirim que a gente tem. Nós temos uma pista, nós montamos essa pista, ela é voltada ao público infanto-juvenil, né? E nessa pista ela tem um local que é proibido ultrapassar, ela tem um local que tem um semáforo, ela tem um local que tem uma placa de pare, é um circuito, né, no chão. Aí nós levamos isso para uma escola e as crianças ali levam seu Velotrol, sua bicicleta, e elas trafegam por essa rodovia. E o policial fica lá, fiscalizando para ver, não parou no semáforo, por que não parou no semáforo? Não sabia que... Então, semáforo vermelho você tem que parar, o verde você tem que diminuir, o verde você tem que prosseguir, o amarelo você diminui porque vai ficar vermelho. Você viu a placa de pare? Eu vi, por que não parou? Não sabia. Então, quando tem essa placa de pare, você tem que parar. E o legal de brincar, de ensinar as crianças, é que elas cobram os pais, né? Já não foi uma nem duas vezes que ouvimos isso, que esse filho fala, pai, tá vermelho, tem que parar. E às vezes os pais, eles trazem esse feedback para nós, né? E isso é muito bacana. Uma outra iniciativa que tivemos lá no litoral, muitos atropelamentos embaixo de passarela. Vocês já devem ter visto isso. O que acontece? O condutor tem a passarela. Ele passa por baixo da passarela e ele é atropelado e morre. A gente já viu isso várias vezes. O que a gente fez? Posicionou uma equipe ali, e era Café na Passarela o nome. E foi em conjunto com uma concessionária de lá, né? Aí o que fazíamos? Oferecíamos um café, um biscoito, um bolo, já na passarela. E a viatura ficava ali orientando, para atravessar a passarela. Aí o condutor subia, tomava um café, enquanto ele tomava esse café, o policial orientava da importância dele utilizar essa passarela. Ou seja, as pessoas estavam morrendo ali, sendo que tem a passarela. Muitas vezes, eu vou perder pouquíssimos minutos, mas não vou correr nenhum tipo de risco. Então, trouxemos essa iniciativa para fazer com que eles vejam, poxa, dá para eu subir aqui e não gasto quase nada de tempo. É uma forma de chamá-los para o problema, não chegar só, não atravesse. Porque se eu posicionar minha viatura lá e falar, não atravesse. Quando eu tirar a viatura, ele vai atravessar. Eu preciso conscientizá-lo de que é importante não atravessar por ali. Então, às vezes, só a fiscalização não adianta, porque eu não consigo fiscalizar todos os pontos ao mesmo tempo. É impossível. Então, a gente tem essas
iniciativas. Temos diversas outras, envolvendo caminhões, o próprio ciclista, pedestre, o condutor, e prezamos muito por isso, devido àquilo que eu falei. Não é só a fiscalização que resolve. Tenente, mais uma pergunta agora sobre os motociclistas. Existe um trabalho diferenciado da Polícia Rodoviária Estadual para este público? Em São José dos Campos, nós temos rodovias estaduais, como a SP-66, com características urbanas. Como a Polícia Rodoviária Estadual tem atuado nessas vias? Sim, uma peculiaridade da nossa região aqui é isso. Temos muitas vias de pista simples, muitas aqui na região, e também temos muitas vias com características urbanas, que o condutor, às vezes, ele nem percebe que está numa rodovia. E para nós também isso é uma dificuldade. Né? Uma coisa é fiscalizarmos em âmbito de rodovia, com menos veículos, com tipos de infrações específicas. Outra coisa é fiscalizarmos o local que, às vezes, tem faixa de pedestre, tem semáforo, tem ciclista, tem diversas motos, tem N possibilidades. Isso é mais difícil, é mais complexo, e a gente percebe que nesses trechos com características urbanas, maioria dos acidentes, moto e atropelamento. E o que fazemos nesses locais? Solicitamos, né, melhorias ao DR, melhorias do tipo lombada, às vezes semáforo, às vezes a fiscalização de velocidade, né, através de radar, aquelas lombadas eletrônicas, né, que é aquele radar bem invisível, e a fiscalização. Uma das 6 infrações principais para nós é a fiscalização de motocicletas e seus condutores. Então, fazemos isso também, para que o condutor ele se conscientize, né? Qual é o problema que vemos hoje? Muita motocicleta, trafegando muita motocicleta. Bicicleta, às vezes, de baixa cilindrada, e os condutores, infelizmente, a motocicleta, ela já agiliza um pouco a rotina dele, né? Mas ele quer agilizar ainda mais, né? Percebemos ultrapassagem pela direita, né? Às vezes a gente vê uma lombada, o condutor da motocicleta, ele passa pelo canto da lombada para não reduzir a velocidade, ou seja, ele já está ganhando tempo, né? Mas ele quer ganhar ainda mais. Então, percebemos na motocicleta muita imprudência. E o condutor, ele não pode se esquecer, né, que ele é vulnerável. Ele é bastante vulnerável. Já vimos aí diversos acidentes de baixa velocidade, em locais onde não é possível trafegar tão rápido, o condutor ser vitimado, principalmente as sequelas, né? Muitas vezes ele não vai a óbito, mas as sequelas são bastante consideráveis. Agora, na rodovia, a gente já não tem tanto esse problema. Na rodovia, o problema é um pouco maior, é menor. Aí são motocicletas de uma cilindrada maior, que às vezes o condutor ele quer acelerar demais, né? Eu cito aqui uma vez fazendo a operação radar no trecho de serra da Floriano Rodrigues Pinheiro, veículo tipo motocicleta passando na reta a 149 por hora. E a serra é para 60, né? Ou seja, olha que imprudência. Uma motocicleta nessa velocidade, numa colisão frontal, ela é capaz de matar o contorno do carro, de tão rápido que é. E aquela serra é tão perigosa, né? Tem um acidente muito marcante que eu fui, bem trágico, aí foi de um ônibus que perdeu o freio lá com 10 vítimas, com criança. É bem triste. E, às vezes, o condutor não tem consciência disso. Não é só a vida dele que está em jogo. Ele pode se envolver num acidente e matar uma pessoa totalmente inocente. Quantas vezes eu já vi isso? Às vezes o condutor dormir numa via de pista simples, se envolver numa colisão frontal e o outro condutor morrer. O condutor que estava na via normal. Agora, imaginemos se o carona ali do banco traseiro tivesse em cinto. Morre o carona, morre o motorista, morre o passageiro. Uma ocorrência triste aqui que eu me recordo. Uma mãe levando o filho e o sobrinho. Domingo, uma rodovia praticamente sem movimento.
e as crianças estavam fazendo algum tipo de bagunça. Aí a mãe virou para chamar a atenção dessas crianças, né? E quando ela voltou a atenção novamente para a rodovia, ela perdeu o controle, porque ela já estava saindo da via, indo em direção ao poste. Puxou o volante e bateu nesse poste. E a criança, uma das, foi arremessada para fora do veículo. Não foi um acidente tão grave. O veículo não estava tão rápido. A via não era tão perigosa. Porém, a criança estava sem cadeirinha. Porque, assim, uma mensagem que é importante deixar. Ninguém sai querendo se envolver num acidente de trânsito, né? Exceto o suicida, ninguém sai. Então, às vezes eu saio, não, eu vou até ali só. Não vou colocar o neném, o meu filho, na cadeirinha, não. Cadeirinha. É daqui ali, eu não vou me envolver no acidente de trânsito. Mas e se eu me envolver? E se eu perder o controle do veículo? Nesse caso, a criança foi arremessada para fora, não tem força suficiente no braço, e também não é muito possível isso, não conseguiu conter o impacto com o solo, bateu a cabeça no chão e morreu. Se tivesse de cadeirinha, talvez o veículo saísse andando, né? Mas ela estava sem cadeirinha, um acidente simples, vitimou fatalmente uma criança. Imagina a vida dessa mãe hoje, a mãe do pai. Então, eu prefiro, sinceramente, que a pessoa fique triste por ser autuada, ou fique até com raiva do policial rodoviário, do que atender uma ocorrência dessa que é uma mágoa e ficará para sempre aí nos corações de todo mundo que esteve nesse local. Tenente, gostaria de agradecer. Essa pergunta foi feita pelo Almir. Gostaríamos também só de agradecer a presença do senhor Henrique Mariano, diretor de trânsito de Santa Branca. E para finalizarmos, a última pergunta é do Luan. Ele ficou com uma dúvida, o que é choque e o que é colisão no seu gráfico. Ele não conseguiu entender. O senhor poderia explicar para ele, por favor? Sim. O choque é toda vez que o veículo bate em algo estático, né? Por exemplo, tem um veículo parado no acostamento. Vem outro veículo, perde o controle e bate nesse veículo parado. Isso é um choque. Por exemplo, o veículo está trafegando na rodovia e ele bate num poste parado. Isso é um choque. Outra situação. Um veículo está trafegando à minha frente, aproximadamente 40 por hora, eu estou a 80, desatento, não percebo. Eu vou lá e bato nesse veículo. Isso é uma colisão. Por quê? Os dois estão em movimento. Aí existem diversos tipos de colisão. Colisão frontal, quando os dois estão em movimento e batem de frente. Colisão lateral, os dois estão em movimento para o outro lado. Colisão traseira. Mas para fixar, colisão é sempre quando ambos os veículos estão em movimento, independente de quais veículos sejam. Carro e moto, carro e caminhão. Agora, houve uma batida, entre aspas, né, num objeto ou veículo parado, aí é choque. A gente diferencia sim, porque a gente consegue ter uma ideia. Por exemplo, o choque, ele tem muita relação com o excesso de velocidade, né? O condutor não conseguiu fazer a curva e bateu no barranco. Então a gente, eles estão cometendo infrações de excesso de velocidade naquele trecho. A gente vê aquela marca de frenagem, não consigo frear, não consigo fazer a curva, saiu da curva. Agora, a colisão tem muito relação com o desrespeito às normas ali. O condutor ultrapassou em local que não deveria. O condutor acessou a rodovia sem olhar para os lados, que é uma dos acidentes mais graves que tem, né? O condutor acessa a rodovia e existe uma colisão transversal. Praticamente, fatalidade, né? Temos uma fatalidade bem alta nesse quesito aí. Então, a gente diferencia de modo a saber, né, os tipos principais aí de infrações ou de problemas que existem nessa lei. Espero que tenha ficado claro. Tenente, gostaríamos de agradecer imensamente a sua palestra tão esclarecedora, tirou tantas dúvidas da nossa população.
né? Eu acho que esse é o principal motivo de nós estarmos aqui hoje com o nosso Maio Amarelo. Então, muito obrigada. Eu tenho muita satisfação em ter a Polícia Rodoviária Estadual como nossa parceira nas ações educativas do nosso município. Sim, sem dúvida. Esse ano, 2020, 2021, infelizmente, diminuiu um pouco o ritmo dessas ações, né? Principalmente no quesito fiscalização, educação, a gente continuou. Mas isso também é muito importante para nós e eu prezo sempre pela integração, porque unidos nós somos mais fortes. Então, é um prazer para o policiamento rodoviário. Ficamos muito felizes em trabalharmos juntos. Agradecemos muito o convite. Saibam que a iniciativa de vocês ela é excepcional. Espero, né, tendo trabalhado aqui em diversos municípios da região, que o exemplo que vocês dão aí em São José seja seguido. Tenho certeza que conquistaremos melhorias significativas na segurança viária se os outros municípios seguirem os exemplos de vocês. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer, então, a presença de todos no nosso Maio Amarelo. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito.